Os filmes e os jogos de guerra sempre retratam a mesma, com muita ação, tiros pra todo lado e sempre com um herói e um vilão. Você mesmo, quando pega um jogo que tem a ver com guerra, já pensa logo em quantas kills vai fazer. Cacete, essa passou perto! Caralho! Ou quando vê um filme em cartaz, que o tema também é de guerra, vai pensar em um final feliz, onde tudo aquilo acaba e o herói vence. Assim, deixando todo mundo satisfeito, tanto quem jogou o jogo ou assistiu o filme. Mas a realidade é sempre cruel. Um filme ou um jogo sobre guerra, por mais realistas que ambos sejam, eles não são sobre guerra. Porque se fossem, ao invés de você pensar em quantas kills você vai fazer, você pensaria em quantas noites ficaria sem dormir. Seven, 6, 11, 5, 9 and 20 miles today, 4, 11, 17, 32 the day before. Boot, 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 moving up and down again. There's no discharge in the war. Don't look at what's in front of you. Boot, 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 moving up and down again. Men go mad with watching them. There's no discharge in the war. A Primeira Guerra Mundial, com certeza, foi um dos momentos mais sombrios do mundo. Ela era lenta, desgastante e com muito pouco avanço. Imagina você ter que ficar num buraco de terra lamacenta por meses esperando o seu inimigo atacar. As estratégias eram completamente diferentes do que a gente chamaria de batalha. A estratégia era desgastar lentamente o inimigo, sem aviões, sem cavalaria, só você e sua arma. A eficácia era completamente baixa, como se é de pensar. As vitórias de território duravam anos, e os soldados até lá já haviam sido corrompidos completamente. Isso caso se você tivesse sobrevivido a essa máquina de tortura chamada trincheiras, que era conhecida como morte lenta, pois elas eram sujas, com ratos, e quando chovia, ficavam inundadas. Se não matasse os soldados pelas bactérias daquele lugar, deixavam eles loucos. Você não tinha para onde fugir, se esconder, tinha que enfrentar. Caso não fizesse, seria só mais um corpo soterrado entre milhares de lá. Todos ali só eram objetos para adiar a morte iminente. Porque no primeiro erro que um soldado faria, a sua e a de todos naquela trincheira acabavam. Porque não tinha para onde fugir. Elas protegiam contra o ataque a longa distância, mas a curta era morte certa. E é isso que o filme Nada de Novo no Front mostra. Nesse filme, acompanhamos a história de Paul Bäumer, um alemão se alistando para a guerra, e mais seus 4 amigos. Obviamente, como todo adolescente sem experiência, acha isso um ato heróico e honroso. Afinal, na mente dele, naquele momento, ele estava defendendo o seu país. Quando ele termina seu alistamento e recebe suas roupas militares, vê que o nome está errado, que era de outra pessoa. Logo corta para uma cena onde vemos várias dessas etiquetas no chão, mostrando que aquele não era o único. Eles eram a linha de frente do fronte ocidental, onde estavam indo ocupar a França. A caminho de lá, eles demonstram ficarem ansiosos para travar a guerra, parecendo até viagem escolar, com música e tudo. Mas só restou eles chegarem às trincheiras que as coisas começaram a mudar. A sujeira, o ambiente totalmente degradado e frio. E no primeiro ataque dos franceses, eles tiveram um choque. Logo ao ser resgatado dos escombros, ainda em choque, anda sobre os destroços do que sobrou do ataque da França e ainda recebe um pão de um cara chamado Kat. Coletando as tags de identificação dos mortos, ele encontra seu amigo, morto.
Esse é o momento que Paul finalmente acorda e enxerga aquele local como desumano. E é o momento que começa sua desumanização. Logo na próxima cena, o Fronte se caminha para Champagne, no território da França. Vemos que a aparência de Paul já está bem mais debilitada, muito pelo cansaço e das noites sem dormir. Ele e o Cat, o cara do pão, andam pelo pasto e conversam sobre a atual situação que eles se encontram. Ou se continuarmos nesse ritmo, iremos conquistar a França daqui a 180 anos. Eu fiz as contas. Essa pequena frase mostra que a própria expectativa dos alemães para aquela guerra era baixíssima. E quem já sabe o que acontece com a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, sabe muito bem quão realista é essa frase. Mas também, esse questionamento de que está demorando muito, era muito pela falta de mobilidade que aquela guerra tava. Tudo por causa das trincheiras. Depois disso, acontece o que pra mim é a parte mais engraçada desse filme, que é eles roubando um ganso de um fazendeiro pra comer. E é engraçado porque eles literalmente roubam e correm com o ganso, enquanto o fazendeiro atira neles, fora esse pescoço do ganso balançando. Depois dessa cena deveras inusitada, eles fazem uma sopa com um ganso roubado e formam tipo uma roda para comerem. E é nessa cena que acontece o primeiro e único momento em que eles conseguem ser humanos normais, se divertindo com uma simples sopa de ganso. Porque naquele momento eles não precisavam se preocupar com a guerra, e sim com o momento. Algo que aparentemente é super simples, mas naquela hora era o momento mais divertido daquela guerra, diferentemente do que os mesmos achavam lá no começo. Depois dessa refeição, uma das coisas que eles mais questionam uns aos outros durante cada momento do filme é do que eles fariam quando chegassem em casa. Após a refeição, a la ganso, na cena seguinte, agora entre Cat e Paul, vemos que Cat recebeu uma carta de sua esposa, mas não sabia ler, então entregou para Paul. E nela estava escrito que a esposa de Cat estava indo todos os dias para o túmulo do seu filho e que ela estava com saudade. Esse momento dura pouco, porque ele tem que voltar para a trincheira, e dessa vez é para atacar. Na preparação para o ataque, a gente vê que Paul estava mais emocionalmente estável, diferentemente da primeira vez, onde ficava ansioso e até cantava para ir matar os soldados franceses. Quando o alarme para os soldados marcharem é ativado, o primeiro confronto contra os franceses acontece. Uma coisa inusitada nessa cena é que no meio da batalha eles entram em uma sala onde tem comida que os franceses estavam comendo. E provavelmente na trincheira onde ele estava não tinham comida. E então eles começam a comer de lá mesmo. Mas eles percebem que tem algo de errado e o chão começa a tremer. Logo, eles se preparam para mais inimigos. Mas eles descobrem que aquilo não era inimigos, e sim tanques. E vocês já imaginam que homens atacar um tanque não é uma boa ideia. E eles são fortemente atacados. Paul é atingido enquanto os alemães estavam fugindo. Quando ele acorda, ainda desnorteado, ele vê que seu amigo tinha ficado para trás e os franceses o encurralaram. Nisso, Paul vê seu amigo sendo morto por uma das armas mais covardes que a guerra trouxe para o mundo. E sem poder fazer nada, Paul vê ele morrer dolorosamente e impiedosamente. Eles recuam para a trincheira onde estavam, mas mesmo assim, o ataque francês era muito mais forte. E eles têm que pegar o que der e sair dali o quanto antes. Na fuga, Paul acidentalmente cai em um buraco, mas fica difícil sair de lá por causa das rajadas de tiro. Então se finge de morto para não ser percebido. E quando a câmera vira, vemos que o soldado francês viu ele e sabe que ele está vivo.
Num momento de sorte, uma bomba explode e joga a arma para longe. Paul corre para pegar o francês e enfia uma faca no mesmo enquanto tá no chão. Numa cena brutal, onde Paul, no primeiro momento, fez aquilo por impulso. Ele esfaqueia várias vezes o soldado na região do coração. Mas o mesmo não aguenta o som do soldado morrendo e coloca terra em sua boca, para não ouvir sua morte. E se afasta. Ele tenta sair de lá, mas vê que se saísse naquele momento, seria atingido e morto. Sem poder escapar e tendo que ouvir os últimos esforços da morte lenta do soldado, Paul não aguenta e começa a chorar impulsivamente. Não de tristeza, mas por ter que ver de frente um soldado morrendo pela sua culpa. Porque até aquele momento ele já tinha matado outros soldados, mas nunca visto olho a olho a sua morte. Ele nunca tinha visto uma morte causada por ele. Ele até limpa a mão que estava com sangue do soldado, como forma literal de limpar o que tinha feito. E quando ele olha olho a olho para a morte causada por ele obviamente se arrepende, vai até ele, limpa sua boca suja de terra, dá água através de um pano molhado, tenta amenizar o ferimento estancando o sangue, mas não resulta, porque foram muitas facadas, e ele morreu em seus braços. Ele ainda vasculha seu uniforme e vê uma foto, na qual mostrava que o soldado francês tinha uma família. No final de tudo, só restam os dois naquele local, mostrando que não adianta que você faça ou deixe de fazer, o destino será o mesmo. A diferença é que ou vai ser você que vai morrer ou a outra pessoa. E a culpa nunca vai ser da guerra, ela vai ser sua. Na cena seguinte, que é separada da de Paul, a gente vê um general do exército alemão e uma frase que ele fala enquanto o mesmo está numa mesa enorme cheia de comida é: um homem nasce sozinho, vive sozinho e morre sozinho. Enquanto eu estava assistindo, eu achei irônico alguém falar isso depois da cena da facada. Mas enfim, Paul vai embora das trincheiras, indo para um refúgio onde os soldados alemães tinham fugido. Nesse momento, ele se encontra com Kat e com outro amigo de Paul, o Chad. Ele estava na maca, pois tinha sido ferido. Eles até levam sopa para Chad, mas ele pega um garfo e apunhala o seu pescoço várias e várias vezes. O porquê disso? Ele tinha um ferimento na perna, e naquele contexto, a perna seria amputada pela falta de condições de recuperação. Ou seja, Chad iria perder a oportunidade de seguir em frente depois daquela guerra. Talvez entendendo o contexto da época, se hoje uma pessoa que não tem um membro já tem uma vida prejudicada, naquela época era basicamente perder a vida. E é como aquele ditado: prefiro morrer do que perder a vida. Após essa situação, os dois restantes, Paul e Kat, ficam completamente depressivos. E Paul, ao ir dormir depois de ter matado pessoas e ter visto seu amigo se matar, pergunta para Kat por que seu filho morreu. E o mesmo fala: varíola. A cena corta para a negociação da guerra entre agentes da França e Alemanha, e o tratado de paz é assinado, com bastante insistência da parte da Alemanha. E o cronômetro que definiria o fim da guerra é marcado para o próximo dia, às 11 horas. E assim, termina aquele dia. Com o amanhecer, vemos o Kat falando que está muito silêncio lá fora, e logo presume: Eles assinaram, Paul. A guerra acabou. Os dois, de certa forma, para comemorar, vão fazer o que fizeram no início do filme: roubar alguma ave do fazendeiro para comer. No caminho, os dois conversam, e Paul fala que quando eles chegarem em casa, vão fazer algo grande, mas Kat logo fala que é sapateiro e que não sabe ler e nem escrever. Chegando na casa do fazendeiro, dessa vez quem vai pegar a comida é Paul. Diferentemente de Kat, Paul é visto pelo filho do fazendeiro e foge de lá com ovos. Os dois conseguem e comem o ovo cru mesmo. E Kat vai se aliviar na floresta. E num momento de silêncio,
Kat é atingida pelo filho do fazendeiro. Na região do fígado, Paul carrega ele até a estrada. Vê um caminhão de soldados alemães, pede carona, mas eles o ignoram. Fazendo assim, Paul tem que levar Kat até o refúgio, demorando muito mais. E chegando lá, recebe a notícia de que Kat estava morto, pois os órgãos estavam totalmente infectados. Paul estava sozinho, no dia que a guerra iria terminar. Completamente desolado, Paul nem parece mais animado para ir para casa. Na verdade, muito pelo contrário. Ele está muito devastado para seguir em frente na sua vida. Mas ao caminho para se retirar e ir para casa, o general faz um discurso muito parecido com o do começo do filme. O que muda é a reação de Paul, que agora, ao invés de estar orgulhoso, ele estava com raiva, com um rancor em sua face e cansaço em seus olhos. Mas o que realmente acontece nesse discurso é que até a guerra acabar, os soldados deveriam ir até aquela trincheira onde fugiram e tomar ela de volta, para terminar com honra. Obviamente, depois de tudo que os soldados passaram, muitos se recusam, e os que recusaram são executados ali mesmo, mostrando que, lutando ou não, a morte era eminente. E muitos vão lutar para tentar a sorte e não morrer na mão do próprio exército. Chegando lá, Paul pergunta para um soldado que horas são, e ele fala que faltava 15 minutos, ou seja, 15 minutos para a guerra acabar. E o ataque começa. Paul trava uma luta com um soldado francês. O mesmo quase morre afogado em lama, mas acha uma pedra e acerta a cabeça do francês. E na disputa de pegar uma arma, os dois caem no subterrâneo da trincheira, onde se olham olho a olho pela última vez. Paul é atingido por uma baioneta pelas costas, e alguns segundos depois, as 11 horas chegam e a guerra finalmente acaba. Paul cria forças para levantar e subir as escadas para poder olhar para o céu pela última vez, para nunca mais acordar. E é esse o fim. É injusto, é revoltante, principalmente o fato de Paul ter morrido segundos antes da guerra acabar. Mas infelizmente, a guerra é assim. Ninguém vence. Não existe herói. Ninguém realmente se odeia ali. Inclusive, depois que a guerra acabou, todo mundo começou a agir naturalmente, sem ninguém se matar. Porque ninguém ali tinha um motivo de realmente fazer isso. Pois se não fizessem, eram mortos pelo próprio exército. Numa guerra, existem dois lados. Os que perdem e os que morrem. Porque num campo de batalha, nunca vai existir um final feliz.